Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Nas Tramas de Clio e hoje o nosso episódio é mais um daqueles voltados a ensino didático escolar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro e sobre as revoltas que se sucederam nesse mesmo período, como a revolta da vacina, a revolta da chibata e a greve de 1917. Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bem, como a gente já tinha conversado no vídeo anterior que eu gravei, né? Algumas das nossas postagens no YouTube nesses próximos dias sempre vão estar voltadas a esse pensamento mais didatizado, ou seja, vão ser explicações mais voltadas a alunos de ensino fundamental e médio que estão num momento, né, de ensino à distância, o ensino EAD. É claro que isso não é o ideal, é claro que não é ideal nem para o professor nem para o aluno, mas a situação nos colocou nessas circunstâncias, né? E é melhor para todo mundo estarmos mesmo em casa diante da situação toda. Bem, a aula de hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o período que a gente denomina dentro da historiografia de República Velha. Nesse período da República Velha, muitas transformações aconteceram, né? Eu prefiro chamar esse período de 1900 até 1929 de Primeira República, ao invés de chamar de República Velha, que é uma denominação que foi dada por Getúlio Vargas em outro momento. Bem, nesse primeiro momento, por que é importante a gente falar de reforma do Rio de Janeiro? Por que é interessante a gente falar da revolta da vacina, por exemplo, né? Que é também um assunto desse vídeo de hoje. Porque a gente precisa entender que o Brasil ele não passou por uma nem por duas pandemias, ele passou por algumas já, assim como o mundo todo, e como a gente já conversou em outro vídeo aqui do canal também, né, as pandemias elas modelam a vida humana há muito tempo, então é interessante que a gente consiga perceber como cada sociedade em seu tempo conviveu, sobreviveu e teve alterações sociais e culturais a partir dessas, vamos dizer assim, grandes revoluções que as doenças trouxeram, né? Então vamos para o primeiro momento falar um pouquinho sobre qual era a realidade do Rio de Janeiro antes da sua reforma em 1910. Pessoal, então vamos lá. Rio de Janeiro. Nós já tivemos muitas aparições do Rio de Janeiro como, vamos dizer assim, como protagonistas da história do Brasil. E a gente, claro, não pode esquecer que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, império, né? E do Brasil e nesse período do Rio de Janeiro sendo nossa capital houve grande investimento, houve uma mudança de paradigmas em vários sentidos, culturais, sociais, urbanos, né, administrativos, que foram trazidos com a família real para o Brasil. Porém, muita coisa permaneceu sem alteração, mesmo depois da proclamação da República, mesmo depois da abolição da escravatura. E o que a gente pode dizer, por exemplo? A insalubridade, avenidas muito apertadas ainda, como eram condicionadas, né, ao período colonial, muita sujeira, o desenvolvimento de cortiços. É claro que a cidade do Rio de Janeiro ele vai ser um espelho de toda a sociedade brasileira. Então a gente não pode esquecer, por exemplo, que quando a gente teve o processo de abolição da escravatura em 1888, nós não tivemos nenhum tipo de assistência social ou de reparação ou de indenização às comunidades negras, né, que estavam ali ganhando sua liberdade para serem o quê? Marginalizados, né? É claro que isso seria um assunto para outro vídeo, mas só para a gente dar um exemplo, né? Para onde foram essas populações negras e pobres, né? Pobres, analfabetas, sem tenheira nem beira. Essas pessoas, nesse primeiro momento, na cidade do Rio de Janeiro, como exemplo, no momento, né? Elas acabaram se aglutinando, se colocando em regiões centrais das cidades, porque elas trabalhavam na rua. Então vendia-se alimentos, fazia ali o engraxe de um sapato, míseros concertos, né? Elas trocavam trabalhos manuais por qualquer trocado ou por qualquer benefício próprio. Seja uma comida, seja uma roupa para vestir. Então, nesse primeiro momento, essas comunidades negras, elas se formaram, não só de negros, né, mas de toda a população marginalizada, empobrecida, elas acabaram se aglutinando dentro dos chamados cortiços. Nós temos, né, um livro cortiço da literatura brasileira que respalda bem esse período histórico, é muito interessante aliar a literatura com a história, é importante fazer a leitura desse livro. Existe o filme, inclusive, também O Cortiço, né, que também está disponível na internet, é bem legal de assistir. Qual que é o contexto dos cortiços, né? São prédios
apertadíssimos, com quartinhos minúsculos. Geralmente os banheiros eram todos divididos, assim como as áreas de lazer, de higienização, por exemplo, o tanque de lavar roupa, todo mundo usava o mesmo. Então eram ambientes extremamente insalubres, né? O que significa ser um ambiente insalubre? É um ambiente sujo, um ambiente contaminado, um ambiente que abre possibilidades para grande proliferação de doenças, para procriação de animais peçonhentos, né, como aranhas, baratas, ratos, né, que são animais que infelizmente carregam consigo o potencial de trazer doenças pra gente, né. Então era esse contexto de muitos cortiços. A cidade do Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção, era tão suja, tão contaminada, que no início da década de 10, né, de 1904 até mais ou menos 1910, que é quando vai se concluindo essas reformas, a cidade era tão contaminada que alguns países começaram a proibir que navios aportassem na cidade do Rio de Janeiro, porque só do fato do navio aportar na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo que estava ali dentro do navio acabava se contaminando com cólera, com varíola, malária, febre amarela, que são doenças que hoje a gente quase não ouve falar e a gente já vai entender por quê. Mas nesse contexto do início da década de 10, né, dos anos 900, o Rio de Janeiro era uma cidade literalmente podre. E como a gente vai resolver essa cidade podre, né? Nós vamos ter alguns pontos importantes para ressaltar aqui. Nós vamos ter o primeiro ponto, a eleição do novo presidente. Deixa eu me ver aqui que eu esqueci o nominho dele agora. Ai, desculpa. No ano de 1902, nós vamos ter a eleição do presidente Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, quando ele chega à presidência, nós não podemos esquecer que ele já faz parte daquela oligarquia cafeeira, ou seja, já era um homem da elite, um homem de grandes produções de café, né? Então não era uma pessoa que tinha vindo do povo, veio de uma elite. E quando ele vem da elite, ele já carrega toda uma visão de mundo diferente, né? Que está principalmente alheia às causas sociais nesse primeiro momento. Quando o Rodrigues Alves assume a presidência, ele vai indicar para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que continua sendo a nossa capital federal nesse momento, né, o senhor Francisco Pereira Passos, né, o famoso Pereira Passos. O que o Pereira Passos ele vai fazer pela cidade do Rio de Janeiro? Primeiro porque ele era engenheiro, né? Então, nesse primeiro momento, cria essa ideia de criar-se na cidade do Rio de Janeiro uma Paris tropical, né? Ou seja, queremos transformar a cidade do Rio de Janeiro numa Paris nos trópicos, né? Ou seja, uma Paris tropical. O que eles começaram a fazer, né? A primeira reforma é a reforma visual. Então, derrubada dos cortiços, né? Derruba esses cortiços. O que eu fiz com essa população marginalizada que ali vivia já em condições péssimas, né? De saúde e, enfim, de conforto? Nada. Né? Não se fazia nada, né? Nós temos a música do Noel Rosa que fala sobre isso. Não se fazia nada, as pessoas chegavam e se deparavam com os escombros de onde elas viviam, né? Alguns tinham tempo de tirar alguma coisa de dentro dos seus barraquinhos, outros nem isso. Né? Nesse mesmo período histórico foi proibida a circulação de pessoas negras no centro da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas negras que insistiam em circular em determinadas regiões do Rio sofriam violência física, né? Apanhavam mesmo. Então não houve indenização novamente a essa população marginalizada. Os cortiços foram todos derrubados, as avenidas foram alargadas, né? Então houve toda uma reabertura das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Aquelas avenidas estreitas, né, que pretendiam apenas dar espaço a carruagens e carroças, agora vão começar a dar espaço aos carros, né? Então tudo é alargado, tudo é pavimentado, arborizado, né? O sistema de água e esgoto começa a ser instalado. Não esquecendo, pessoal, todo esse embelezamento, toda essa transformação da cidade do Rio de Janeiro, ela acontece no centro do Rio de Janeiro para a elite, né? Enquanto toda a população marginalizada vai para onde? Me digam. Olhando para a cidade do Rio de Janeiro atual, não fica difícil entender, né? Essas pessoas começaram a migrar para os morros, né? Que eram as regiões onde ainda não havia grande quantidade de população vivendo, a ocupação humana, né? Essas pessoas começam a se marginalizar. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, é considerado pejorativo você chamar essas comunidades de favelas, né? Tem todo um processo histórico para esses lugares terem sido chamados assim por tanto tempo, mas hoje, então, elas são chamadas de comunidades, né? Essas comunidades se formaram a partir desse momento, do bota abaixo, né?
Então, a cidade do Rio de Janeiro realmente ela vai ter uma transformação absurda, né? Você vai ter a construção do teatro municipal, você vai ter a construção de museus, né? Tudo buscando uma elitização, tudo buscando uma tentativa de mostrar que o Brasil, a partir da República, estava se modernizando, estava a par de todas as transformações que o mundo estava sentindo, Europa, Estados Unidos. Nós não queríamos ficar atrás, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos aparentemente, nós estamos indo muito bem, né? Cidade toda bonita, toda reformada, com ares parisienses, né? A sociedade também, a elite brasileira tinha já uma forte tendência a copiar e reproduzir comportamentos da elite europeia, ainda muito ligado à herança da família real deixada aqui no Brasil. Vamos para o segundo ponto agora, importante também dessa aula, para falarmos um pouco sobre as crises sanitárias desse momento. Vamos lá então, pessoal. Segundo ponto importante dessa nossa aula hoje é o segundo tema dentro dela, né? Que é a revolta da vacina. Muito legal a gente falar de revolta da vacina no momento de pandemia, né? E principalmente no momento que a gente vem de um movimento anti-vacina muito forte no mundo todo. O movimento anti-vacina, ele não é novo, ele já vem desde o início dos anos 2000, ele surgiu primeiramente na região europeia, depois veio para a América do Norte, né, Estados Unidos, e chegou no Brasil também há alguns anos já. O que é o movimento anti-vacina? São pessoas que não acreditam no poder da vacina, não acreditam que as vacinas tenham efeito, são pessoas que acham que as doenças que foram eliminadas com as vacinas desapareceram por si só, né? Existem muitas fake news que alegam que a grande quantidade de jovens hoje com espectro autista tem ligação ao uso das vacinas, entre outras coisas. Na realidade, o que nós temos de notícia verdadeira a respeito do não uso da vacina é a nova proliferação de vírus como o do sarampo, por exemplo, que já eram extintos em muitos lugares do mundo e que ressurgiram em formas de epidemias, né, de não pequeno porte, né? Nós tivemos no Brasil mesmo uma campanha enorme no ano passado, reforçada ainda esse ano, para que as famílias voltassem a vacinar seus filhos contra sarampo, por exemplo. É interessante que agora, nesse momento de pandemia, talvez pela euforia, enfim, todas as campanhas de vacina têm atingido quase que 100% de aceitação da população, né? Então, num momento de dificuldade e de não respostas, né, em relação ao Covid, as pessoas estão se apegando àquilo que a gente já tem. Quem sabe, né, essa situação toda faça as pessoas repensarem esse movimento anti-vacina. Mas vamos voltar um pouquinho lá no início do século XX, quando nós tivemos essa revolta, né, contra a novidade trazida pelo médico Oswaldo Cruz. Vocês devem estar enjoados de ouvir também esse nome, Oswaldo Cruz, porque a gente escuta todos os dias na TV, né, nos telejornais, falando muito sobre Oswaldo Cruz, sobre a Fundação Fiocruz no Rio de Janeiro, que é um prédio belíssimo, inclusive, né, a sede da Fiocruz. A Fiocruz foi considerada pela OMS o laboratório mais importante da América Latina no combate ao coronavírus. Então, por que essa fundação leva esse nome? Quem era Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz era um médico brasileiro que fez boa parte das suas especializações fora do Brasil, e ele foi contratado, vamos dizer assim, né, sobrou para ele resolver a crise sanitária do Rio de Janeiro. Não bastava limpar, deixar o Rio de Janeiro bonito, né, se a cólera, se a varíola ainda eram doenças que matavam mais de 7 mil pessoas por ano. Claro que hoje vocês vão falar para mim, nossa, mas a gente já tem 7 mil mortos do coronavírus. Estamos falando de 1905, 1906, né? Bem início do século XX, então a proporção da população era outra. Então esse número era extremamente alto. Qual que é o papel do Oswaldo Cruz, então? Eliminar as doenças, né? A princípio as pessoas achavam que as doenças estavam no ar, né, com o avanço do conhecimento científico em relação a essas doenças específicas, no caso febre amarela, malária, varíola, descobre-se, né, que boa parte delas vem pelo mosquito, que a gente luta até hoje contra ele, que é o Aedes aegypti, né? Então, o mesmo mosquito da dengue também trazia a malária, né? Então, qual é a política do Oswaldo Cruz? Acabar com os focos do mosquito.
Eu sempre brinco com os alunos que o Oswaldo Cruz ele não tinha essa política da paz e do amor, como tem os agentes hoje que trabalham na saúde, né, dos municípios e das questões relacionadas à dengue, que pedem licença, entram na sua casa, te dão sugestões, né, te dão orientações de como você pode cuidar melhor do seu quintal para que você não tenha ali focos do mosquito. O Oswaldo Cruz fez toda essa política assim de conscientização, né, de tentar fazer com que as pessoas entendessem a importância da limpeza. Porém, quando isso não funcionou, ele derrubou a casa das pessoas, né? Então, por exemplo, hoje você tem essa orientação, na próxima visita nós teríamos que agir com uma maneira um tanto quanto mais enérgica, né? Então as pessoas eram arrancadas das suas casas para que as casas fossem desinfectadas, se houvesse muita reincidência, a pessoa perdia até esse imóvel. Resultado, deu resultado, né? É um dos únicos períodos da história do Brasil em que a gente consegue, de fato, eliminar os focos do Aedes aegypti e consegue-se eliminar boa parte das pessoas infectadas com malária. Então, por mais grosseiro que possa sugerir pra gente hoje a ação do Oswaldo Cruz, ela foi benéfica. Bem, continuando na saga do Oswaldo Cruz, ele também teve a incumbência de se livrar da varíola, né, que era uma doença terrível que atacava muitos brasileiros ainda nesse período. E o Oswaldo Cruz viaja até Cuba, né, onde um médico cubano havia desenvolvido uma maneira de controlar esse problema da varíola. E além disso, na França já existia a vacina, né? Então ele traz a vacina para o Brasil, né? A primeira vacina que vem para o Brasil é a vacina da varíola. E o que as pessoas começam a ficar revoltadas, né? Por que revolta da vacina? Primeiro porque ninguém entendia o que era uma vacina, nós não tínhamos o sistema de comunicação que nós temos hoje, então você imagine a dificuldade de você explicar para uma pessoa como a vacina age, como ela deve ser aplicada, por que ela está sendo aplicada, né? Então tinha toda uma questão do pudor também, as pessoas não aceitavam que pessoas estranhas tocassem no seu corpo, mesmo que fosse uma vacina aplicada no braço, né? As pessoas tinham esse pudor, então isso já foi uma dificuldade para o Oswaldo Cruz, fazer com que as pessoas permitissem que ele tocasse nelas, né? Tem a questão também de que a varíola ela foi controlada usando, né, de um vírus inoculado nas vacas, então as pessoas não admitiam ter algo de um animal como a vaca sendo injetado no seu corpo. É bem bacana, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem charges desse período histórico, é muito legal, vocês vão encontrar até das vaquinhas, né? É bem legal. Enfim, muitos motivos fizeram as pessoas se revoltarem. Aí vocês vão falar pra mim, nossa, mas que tipo de revolta foi essa? Foi uma revolta violenta mesmo. Houve embate, houve necessidade da aplicação da polícia e do exército para que essa a vacinação pudesse ser feita. A vacinação, a princípio, tinha se tornado obrigatória, né? Mas como as pessoas começaram a ficar extremamente revoltadas e partir para a violência, a obrigatoriedade foi retirada. Porém, com o passar dos meses, as pessoas perceberam a queda no número de pessoas doentes, né? E começaram a acreditar no poder da vacina. E aí acabaram que cederam, né? Muitas pessoas foram voluntariamente até os postos de saúde para poderem tomar essa vacina. Vou dizer para vocês aqui alguns números da revolta da vacina para vocês terem uma noção da proporção que esse movimento revoltoso tomou. Nós tivemos, então, no ano de 1904, 30 pessoas mortas por conta da violência, mais de 1.000 pessoas foram presas, 461 pessoas foram levadas para o Acre como degredados. Então, quem gosta um pouquinho de história entende o conceito de degredado, né? É uma forma de você castigar a pessoa. Imaginem o Acre em 1904. Então a gente ainda faz piada com o Acre até hoje, né? Não deveríamos, mas ainda acontece. Imagine nesse primeiro período, né? O que mais que eu tinha para falar para vocês? Enfim, pessoal, engraçado, tem uma curiosidade também desse período histórico. O Oswaldo Cruz, ele pagava para as pessoas levarem ratos para ele, né? Então, assim, olha o ponto que o Oswaldo Cruz chegou para tentar limpar a cidade do Rio de Janeiro. Ele pagava por cabeças de rato. Então as pessoas diziam, né, que as pessoas começaram a criar ratos em casa para conseguir receber algum dinheiro, levando esse rato morto para o médico sanitarista. Oswaldo Cruz recebeu prêmios no mundo todo, foi considerado um dos nomes mais importantes da história do Brasil no século XX, né? Acredito que no período histórico em que ele viveu e trabalhou, talvez muitas pessoas o odiassem, né? Pela forma como ele agia. Mas resultado dele, boa parte dessa política de saneamento, dessa política de combate às doenças infecciosas, né?
e por isso hoje a fundação leva o nome dele, né? E faz todo o jus. Vamos agora então para o terceiro ponto dessa aula, revolta da Chibata. Pessoal, então como a gente já estava falando desde o início dessa aula, né? A população negra, ela não teve nenhum apoio, né? Então, pensando na revolta de Chibata, que aconteceu no ano de 1910, nós temos a figura muito famosa de João Cândido, negro e marinheiro, né? O João Cândido ele ficou muito conhecido, né, como o almirante negro. Qual era a situação da revolta da Chibata? Muitos jovens negros acabaram ingressando na Marinha e em outros pontos do Exército, em outras funções do Exército, perdão, e esses jovens, quando eles ingressavam no Exército, eles, como sempre, né, até hoje, ainda com muita dificuldade, acabavam sendo sempre colocados nas piores situações, nos piores cargos, né? Então, qual que era a função do marinheiro negro dentro da Marinha Brasileira? Lavar, limpar, cozinhar, né? Tudo que a mecânica, eles não conseguiam subir de patente, eles não conseguiam ter uma carreira de ascensão dentro do exército. Mas não era especificamente isso que revoltava os jovens marinheiros da Marinha. O que revoltava eram os castigos físicos, né? Então nós estamos falando de 1910, a abolição aconteceu em 1888. Ainda em 1910, esses jovens eram chicoteados quando eles agiam de uma maneira que o seu superior não gostasse ou fizessem algo de errado. Dentro da legislação, era permitida 25 chibatadas. Porém, aconteceu um fato fora do comum, onde um jovem chamado, deixe-me ver aqui, Marcelino Menezes recebeu 250 chibatadas. Isso mesmo. E graças a essa situação absurda, João Cândido se torna líder dos marinheiros negros e instaura uma revolta, né? Eles tomam o navio. E o que eles promovem? Eles ameaçam explodir o Rio de Janeiro caso a Marinha não volte atrás e pare, né, com os castigos físicos, né, principalmente com as chibatadas. Eu gostaria de salientar o seguinte para os meus alunos, né, e para todos que estão assistindo. A chibatada, ela não é violenta só por si só. Né? É claro que é um ato de violência física pesadíssimo, mas não é só isso. A chibatada é simbólica. Quem levava a chibatada era escravo. Quando eu uso da chibata em um homem negro livre, em 1910 no Brasil, o que eu estou contando para ele? O que eu estou afirmando para ele? Que independente da Lei Áurea, ele continua sendo negro e escravo. Então, além da dor física, tem toda essa dor simbólica, né? Por isso João Cândido, junto com todos os marinheiros ali naquele momento, se unem contra esses abusos acometidos dentro da Marinha. Nesse momento, o nosso presidente era o Marechal Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, muito sacana, ele dá declarações de que estava a favor dos marinheiros, que tinha entendido toda a situação e que era para acabar com a revolta, porque ele ia anistiar todo mundo, ele ia proibir os castigos físicos e tudo mais. Pessoal, com o presidente Hermes da Fonseca, no dia seguinte, ele acaba voltando atrás de tudo que ele havia prometido. E o João Cândido, que havia desfeito toda a organização da revolta, acaba sendo preso com todos os outros marinheiros, né? O João Cândido fica preso durante 2 anos, até conseguir anistia, porém, ele acaba sendo expulso do exército e nunca mais pode trabalhar como marinheiro, né? Ele vai passar a ser pescador até o final da sua vida. Ele vive mais de 80 anos, inclusive. Porém, ele nunca foi esquecido, né? Porque graças à revolta da chibata, realmente os castigos físicos foram sendo eliminados de dentro do exército. Então, por mais que a revolta não tenha durado muito, que João Cândido, junto com seus companheiros, tenham sido feitos de idiotas, né, pelo Hermes da Fonseca, houve efeito, surtiu efeito, né? Eles conseguiram conquistar o fim dos castigos físicos. Pessoal, só pra gente concluir então hoje o nosso raciocínio de tantos assuntos importantes, né, desse período da reforma do Rio de Janeiro, revolta da vacina, revolta da chibata, pra gente concluir, né, quase chegando lá em 1920, nós vamos ter a greve de 1917, não menos importante, né?
A greve de 1917 ela é muito simbólica para a história do Brasil, porque ela foi considerada a primeira grande greve operária do Brasil. Quem foram os personagens que deram fôlego para essa primeira greve do Brasil, né? Grande greve. Nós sempre citamos os imigrantes, né? Em vários filmes, algumas novelas chegaram a citar os italianos, né? Como os homens que encabeçaram isso, porque já conheciam a teoria e a filosofia anarquista, né? E trouxeram ela para o Brasil e instigaram, né? Outros operários a pensar igual. A greve de 1917, ela simbolicamente é muito maior do que ela realmente foi fisicamente dizendo, né? Então nós tivemos 200 mil operários parados, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, alguns pontos do sul do Brasil entraram no movimento, né? Que exigia o que hoje nós temos, né? Graças à luta desses homens e mulheres do passado, que são direitos trabalhistas mínimos, né? Como condições de trabalho, como salários, né, dignos, questão de cuidado, né, e assistência social e médica. Então são coisas que a gente hoje tem e não dá o valor e não dá o reconhecimento a esses grevistas e operários do passado. Claro que esses operários foram massacrados, né, pela polícia, como em todo o movimento social brasileiro, né, o diálogo é muito pequeno, enquanto a violência é muito grande. Então todos esses operários, grande maior parte deles sofreu represálias, não só dos patrões, como também da polícia. Então, se a gente pode tirar algo interessante da greve de 17, é que, apesar de tudo, houveram conquistas depois disso. Né? Mas também é um assunto super interessante da gente se aprofundar. É claro que nesse período em que a greve aconteceu, o Brasil ainda engatinhava na questão industrial. Nós somos historicamente um país agrário e tendemos a demorar um pouco mais, em vista das outras nações do mundo, a se industrializar de forma mais maciça, né? Bem, como eu já havia falado no início do vídeo, esse também é um vídeo da série de vídeos mais didáticos, né? Voltados a alunos em ensino à distância nesse momento. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas ou até levantado alguns questionamentos para que vocês possam aí dar andamento nos estudos de vocês em casa. Tudo bem? Até a próxima. Não esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho e acompanharem todas as nossas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana, tanto para professor quanto para aluno. Tá certo? Até mais!